Ok. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como família para receber mais uma vez os teus ensinamentos. Que a luz do teu amor possa descer sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre todas as pessoas encarnadas e desencarnadas associadas a nós. Que possamos manter os nossos corações e os nossos pensamentos elevados a Ti, buscando compreender e absorver, para que possamos estar sempre espelhando o que aprendemos nas nossas ações, nos momentos de decisões, nos momentos de reflexões. Que o teu amor e o teu exemplo possam nos guiar hoje e em todos os dias, sempre em nossa vida. Pedimos, Senhor Jesus, a presença dos nossos amigos espirituais, o teu auxílio e a tua orientação, que possamos estar atentos e concentrados para o melhor proveito desse momento. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Aninha. Deus nos proteja. O estudo de hoje vai ser feito por procuração por mim, que foi repassado para que a gente possa bater um papo aqui. Aí, enquanto eu estava fazendo a oração, me veio uma ideia aqui na cabeça que eu acho interessante. Se vocês puderem abrir a câmera, bom. O Wilson talvez não, porque o cabelo pode estar despenteado. Mas eu queria que a gente falasse o que a gente acha que é a doutrina espírita na nossa vida. O que vocês acham de a gente começar a falar disso um pouquinho? Por causa da oração da Ana Luísa, eu senti a necessidade da gente tentar interpretar o que a doutrina espírita significa na nossa vida. Ela e Jesus. Vocês podem me ajudar? Sim, Então começa. para mim, no caso, acho que ela me impede de fazer muita coisa errada, assim, no sentido de que se não fosse por ela, eu estaria em situações muito complicadas, por questão de que eu sou uma pessoa muito nervosa, muito colérica, agressiva em palavras, e que se não fosse pela doutrina espírita, eu não buscaria um equilíbrio e amenizar esses comportamentos para seguir Jesus. Além de que foi graças à doutrina espírita que eu consegui ter esse contato com esse amor por Jesus, porque antes eu não tinha. E aí foi graças à Santa Doutrina Espírita que eu consegui ter mais ligação e me abrir para sentir esse amor. E só que isso não significa que eu ainda que eu absorva ela 100% ou de uma forma boa. Tem muita coisa que eu olho e falo, nossa, isso é muita falta de fé,
ou muita falta de realmente incorporar aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Porque essa semana mesmo apareceu uma situação de um colega de trabalho que ele acabou tendo o pai desencarnado recentemente, e aí ele estava chorando e eu fiquei naquele baque de como que eu vou consolar, como que eu vou fazer isso. E eu acho que se eu meditasse mais, se eu absorvesse mais a doutrina, eu conseguiria ajudar de uma certa forma, de uma forma melhor, digamos assim. Então, para mim, ela foi uma salvação mesmo. Você tá mutado, pai. Que bonito que você falou, porque primeiro a gente reconhecer o nosso estado, né? Conhecer a si mesmo é fundamental. Você tocou num ponto importante, né? Quando a gente começa a entender melhor Jesus, a gente aprende a amar mais Jesus, né? Não só da boca para fora. E você colocar os seus defeitos é uma coisa que a doutrina espírita faz por nós. E a gente não sabe direito disso. Eu fui para uma psicóloga, eu tinha acho que 14 ou 15 anos, e ela falou assim: escreve 7 defeitos e 7 virtudes. Aí eu escrevi lá os defeitos e eu não consegui escrever muita virtude. Aí a psicóloga olhou aquilo e falou assim, mas isso nunca aconteceu comigo. As pessoas costumam escrever virtudes e não escrever defeitos. Aí eu cheguei à conclusão com ela que é porque eu era espírita, porque a gente estuda os nossos defeitos para ver se a gente consegue vencê-los. Mas a psicóloga ficou muito assustada com isso, porque ela falou assim: nossa, todo mundo escreve as virtudes, quase não escreve defeito. E depois eu fui fazer teste com as pessoas em relação a isso, e num escritório a gente fez a pergunta para a pessoa escrever 7 defeitos e 7 virtudes. É tão interessante que algumas não conseguiam escrever os defeitos e outras escreviam os defeitos como se fossem virtudes. Muito interessante, né? Esse tipo de coisa. Então, você tocou nos pontos muito importantes que você vai perceber que faz muito bem para a gente, que é conhecer dentro de nós o que a gente tem de errado e direcionar nossas forças para vencê-lo, que é uma maneira indireta de falar aquilo que o Kardec ensinou. Reconhece-se o verdadeiro espírito e verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Muito bem. Se você não tiver mais nada que falar, temos que passar para a próxima da lista. Não era pra abrir a câmera? A câmera está aberta. Não, de todo mundo. Ah, eles não abrem não, eles não pentearam o cabelo. Eu sei que vai falar agora, filho. O Emanuel vai falar agora. Para mim, acredito que a doutrina espírita é o principal ponto da minha vida em questão de direcionamento, pois acredito que sem ela todo o restante ficaria vazio e perderia um certo significado, tanto questão de trabalho quanto de estudo e também a própria convivência com as outras pessoas de questão, em uma questão geral. Com os ensinamentos da doutrina, eu não só compreendo melhor o motivo das coisas, como também ela me dá esperanças de ser melhor.
e de corrigir em mim aquilo que eu não gosto, em mim mesmo. Além de mostrar tantas possibilidades, tanto conhecimento e tantas verdades. Obrigado, Emanuel. É interessante, né, que a gente coloca esse ponto do autoconhecimento como base, né, da doutrina espírita. E você colocou essa questão do autoconhecimento como ênfase também, como a Tef colocou, né. Quanto mais a gente for falando, menos inédito vai ser a nossa concepção, né. Eu preciso pedir para alguém falar ou vocês podem se manifestar por vocês mesmos? Tá faltando pouca gente aqui. Eu pensei exatamente a mesma coisa que o Emanuel falou. Antes de começar a conhecer a doutrina espírita, eu me sentia perdida de uma forma geral. E agora que eu tô nela, né? Eu me sinto mais direcionada e orientada de uma forma geral mesmo para saber como agir, saber como pensar e como reagir frente às coisas. E um ponto que eu tenho pensado bastante é sobre a construção de valores morais, porque eu acho que a doutrina espírita ela tem me ajudado não só a conhecer esses valores, mas a internalizar eles também. Porque antes da doutrina, eu falava sobre valores morais, mas eu não sentia que eu tinha eles internalizados. Não que eu tenha internalizado hoje, mas eu acho que é um auxílio que eu recebo da doutrina para fazer isso. Olha, as pessoas que falaram agora têm uma média entre 21 e 22 anos. Eu estou assustado com a maturidade que vocês falaram. Porque essa questão dos valores morais é fundamental, principalmente interiorizar. Quando a gente sai do discurso verbal e luta para que seja um discurso prático da vida com Cristo, né? Muito bonito isso. Vou ter que pedir para alguém ou alguém vai se manifestar? Tem gente que está fugindo, que nem ligou o celular. Ainda bem que eu não tô ligada hoje, hein? Vai falar aqui. E aí, ninguém mais vai falar? Porque faltando aqui. Tá faltando o Wilson. O Wilson, A Matê. a Maria Clara, a Carla. Vou deixar a tia. As A tia mulheres primeiro. católica. Hã? Desculpa, Wilson, fica à vontade. As mulheres, as damas primeiro. É melhor você, Wilson. Bom, então vamos lá, então. Eu acho que antes da doutrina espírita, né, cara, para mim tava tudo bom. Tava tudo tranquilo. E aí, depois que eu conheci a doutrina espírita, eu vi que não tinha nada de bom, não. Tá meio tensa a coisa. Principalmente que foi, né, a doutrina aí, a porta de entrada para conhecer mais Jesus e começar a amar mais, né, os meus irmãos. E é através da doutrina espírita que eu consegui, acho que, dar atenção nos conselhos. Eu vejo muitas mensagens, né, dos desencarnados como conselhos para a minha vida. E eu consigo hoje escutar esses conselhos e tentar de uma forma ou outra segui-los, né? Eu vejo muito que eu percebo que eu errei em alguns casos, né, só depois de ter errado, que eu poderia ter agido de uma outra forma,
seguindo esses conselhos, mas eu estou treinando isso, estou tentando parar. Então, estão me dizendo, né, cara, que eu estou mais calmo agora, mais quieto, mais tranquilo, escutando bastante. Então, eu estou tentando, antes de agir, pegar alguma base, algum exemplo, porque o tal de conheça a ti mesmo e amar, né, o próximo é meio embaçado, mas estou tentando. Acho que é isso. É impressionante isso, né? Se você soubesse, assim, não obstante a gente ter aquela certa agonia da luta que a gente faz e nem sempre conseguir vencer, a paz que a gente já adquiriu nos dá uma serenidade que muitas vezes nós temos que meditar para poder valorizar as bênçãos que ela nos traz. O, o Chico, o Emmanuel, através do Chico, repetiu uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assim: a calma diante das tempestades do mundo já é felicidade na Terra. E isso a doutrina nos traz, né? E ver vocês comentando sobre isso, que é colocar um empenho na conquista de valores morais, é uma bênção ouvir isso. Nossa, isso já traz consolo e já traz esperança para a gente. O, agora vai ter que falar a Maria Clara, a Carla e a Maria Tereza. E você? Por último, né? O mais velho fica por último. Você quer falar? Posso falar? A Maria Clara vai falar. Espera um pouquinho. Não? Tá sim. Chega mais perto. Mas tá sim. Eu acho que assim, eu não seria nada se não fosse pela doutrina espírita. Na verdade, eu não sei o que eu seria. Porque assim, ela me ajuda muito no dia a dia, assim. De vez em quando eu paro e fico a pensar que assim, tem vez mesmo que eu falo assim, nossa, eu poderia ter falado outra coisa, ou poderia ter falado, mas com esses erros eu percebo que eu vou aprendendo e que assim eu vou melhorando. E eu sempre tento colocar os ensinamentos da doutrina espírita, de Deus, para me refletir assim, o que será que eu poderia fazer com esses ensinamentos nesse caso? Aconteceu alguma coisa, o que será que eu poderia fazer? Então eu acho que seria isso, que eu penso muito assim de como é e como seria se eu não fosse espírita e se eu não tivesse esses ensinamentos espíritas. Agora não teve jeito não. As lágrimas caíram, mas azar meu. É uma coisa importante, né? Eu acho que todos vocês que falaram, vocês podem lembrar que o que a Maria falou é mais ou menos a mesma coisa, né? Que é pegar os ensinamentos e tentar ver o que a gente pode fazer de melhor para a gente e pelos outros, né? Nós temos uma menina de 9 anos falando sobre ser melhor, sobre ajudar o próximo e sobre crescer espiritualmente. Já não é uma benção? Agora nós temos a dona Carla e a dona Maria Tereza para falar. E o dono Aversinho. E por último eu falo. Vamos lá. A Carla não quer falar, então tá bom. A gente respeita, né? Porque a doutrina nos ensinou a fazer isso. Vamos, ao invés da gente jogar vibrações pesadas, a gente joga aquelas vibrações gostosas para Carla. O dia que ela sentir a vontade, ela fala, né? Agora a dona Maria Tereza vai falar sobre o que a doutrina é para ela. Oi, gente. Também tô sem graça. É interessante porque eu, na verdade, tenho um passado com a doutrina que não é um passado que eu me orgulho, porque
quando eu olho para trás, eu vejo que eu tive a doutrina dentro de casa muito cedo. E aí, quando eu era pequena, aquilo tinha um valor, assim, para mim. Eu não entendia muito bem o significado daquilo, mas eu sabia que eu sentia paz. Eu li aqueles livros do Emmanuel, não entendia nada, mas estava feliz de estar lendo aquilo. E apesar de eu não ter mergulhado, de ter fugido e de ter fugido mesmo da responsabilidade de um trabalho mais sério desde cedo, ainda assim a doutrina, desde aquele momento lá, ela já freou muita coisa, né, no meu espírito difícil. E aí ela trouxe para mim esse entendimento mais profundo do que significa o Cristo para nós, que antes eu estava muito acostumada a enxergar Jesus longe e manter ele longe sem pensar muito, sem raciocinar sobre o que meu comportamento era frente a Jesus, né? O que eu estava fazendo e Deus vendo, Jesus vendo os espíritos, e eu não tinha essa consciência. E foi com a doutrina que me trouxe esse sentimento com Jesus que eu ainda estou desenvolvendo, que é de se enxergar mesmo como criatura e humilde e pedir ajuda a Jesus, que a gente sabe que ele que entende tudo sobre nós, né? Então, isso para mim foi o maior presente, né? Antigamente tinha muito da questão dos conhecimentos, né? De como funciona a questão do conhecimento do mundo espiritual ou as manifestações mediúnicas, e hoje em dia a gente sabe que isso é secundário, porque as bênçãos que a doutrina traz, quando bem compreendida, e o bem que a gente pode fazer pelos outros quando a gente se habilita a abrir nosso coração para ter essa relação mais profunda com Jesus, ela realmente transforma a nossa vida. Transformou a minha, me trouxe uma família, e eu sou muito grata. Deus nos abençoe. Obrigado. A doutrina é santa, né? Agora, tem só um caso interessante, que talvez só na doutrina que a gente consiga explicar, né? Eu vou falar, não sou eu, mas em nome de uma pessoa que não está encarnada, o que é a doutrina espírita para ela, tá? Esse amigo desencarnado pediu para falar em nome dele. Durante a minha vida na Terra, eu não entendia o Cristo como entendi depois de desencarnado. Eu vivi a minha vida como centro de todas as minhas atenções, tendo as pessoas à minha volta como se fossem meus próprios servos, querendo que eles fizessem a minha vontade. E quando não faziam, eu ficava muito violento, muito nervoso. Com o passar do tempo, com a idade, fui aceitando algumas coisas, enxergando Jesus, mas de longe, sem adentrar as profundezas dos seus ensinamentos. Mas veio a dor, veio a desencarnação, veio o resgate no plano espiritual, muitos anos deitado, num leito de hospital, recebendo curativos, e ali eu tive a oportunidade de sentir uma saudade imensa da minha família que ficou. E eu percebi o quanto que a vida é imensa, eterna, infinita, enquanto eu queria reter as pessoas que estavam na minha família, ao meu lado, nos meus laços de egoísmo. Então, em determinado momento, eu fiz uma prece e eu pedi a Deus para que Ele permitisse que eu voltasse para minha família
e ali eu pudesse auxiliar, ajudar. No retorno para minha família, eu encontrei alguns espíritas e comecei a me adentrar nessa doutrina e compreendi que se eu tivesse dado mais atenção a ela, talvez muitos dos erros que eu cometi não teriam sido cometidos, porque ela obriga, com a sua simplicidade, a olharmos para dentro de nós e a retirarmos de nós pelo menos aqueles entraves mais graves, aqueles defeitos mais pujantes, mais difíceis. Mas agora o Deus de amor me dá a oportunidade de resgatar um pouco dos meus débitos, como hoje um espírito espírita. Então, eu sou grato a Jesus pela santa doutrina espírita, em que eu pude beber nas fontes para nunca mais ter sede, infelizmente só no plano espiritual, mas daqui eu posso dizer como conselho que toda hora é hora de recomeçar, que nunca é tarde dentro do reino de Deus, porque Ele espera os seus filhos com muito amor, dá a nós o tempo que nós precisamos para buscá-lo. Encarnados ou desencarnados, a doutrina espírita tem trazido a todos nós esperança e reconforto, e ela revive o Cristo nos corações nossos, estando nós dentro ou fora do corpo de carne. Então eu coloco aqui meu agradecimento a Deus e a Jesus por ter podido conhecer a santa doutrina, e hoje, mesmo do outro lado da vida, posso pagar parte do meu resgate das minhas dívidas com as pessoas que eu amo, trabalhando por elas com todo o meu amor. E isso foi possível graças às oportunidades que Deus me deu e que a santa doutrina espírita nos traz, revivendo as palavras de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior. Agradecemos a oportunidade, pois não falo só em meu nome, mas dos vários espíritos amigos que participam desse grupo, que representam os companheiros espirituais dos lares que vocês vivem, das vossas famílias. Represento aqui e digo que todos aqueles que estão ao vosso lado, eu falo em nome deles que vocês são muito amados e que as bênçãos do Cristo chegam aos vossos corações através desses espíritos amigos que vos envolvem em seu carinho, em seu amor. Nós vos pedimos que nas vossas orações abram os vossos corações para receberem as bênçãos do alto, receberem como a água viva que nos dessedenta nesse mundo de dificuldades que passamos dos dois lados da vida. Não obstante os encarnados sentirem mais profundamente a dor e as dificuldades de entrever a realidade, abram os corações para que em vossas orações sinceras o Cristo penetre no íntimo do vosso templo espiritual e encontre o que tem de melhor. Livrem-se dos vícios, livrem-se de tudo que representa o egoísmo e amem profundamente, perdoando constantemente. E aí sim, a felicidade vai ser realidade, já aqui na terra, em vossos corações. Sintam quão doentes são aqueles que não conhecem o Cristo,
Ainda sintam a dor daqueles que, vendo a verdade pairar à sua frente, preferem os marasmos, a podridão e a infelicidade das ilusões terrenas. Um dia vem a morte do corpo, e assim como nós, que estamos aqui do lado espiritual, sentiremos o quanto é doloroso a perda de tempo e a negação dos princípios da verdade espiritual. Nenhum filho de Deus vem à Terra para aproveitar as oportunidades santas sem que tenha responsabilidade de amar o próximo, de ser grato e humilde perante o nosso Pai Celestial, a quem devemos o nosso amor com todas as nossas forças. Que Deus abençoe a cada um, que o coração de todos se resplandeça com o amor do Cristo que chega até vós. Abaixai a vossa fronte para o chão e humildemente recebei as bênçãos do amor do Cristo, para que ele se espalhe em vossos lares, e que na luta de cada dia possais levar aos necessitados o sorriso amigo, a oração sincera, o aperto de mão e o carinho daqueles que, não sendo perfeitos, lutam constantemente contra os desvarios da ilusão da carne. O Cristo seja para nós o exemplo máximo e perfeito, e que, se cairmos, continuemos, e que, se errarmos, aprendamos com os erros, porque eles se tornarão verdades. Que Deus nos abençoe sempre. Fica por aqui o nosso estudo, que os amigos espirituais pediram. A própria prece da Aninha falou sobre como uma família, né? E aqui a gente ficou como uma família. Não vamos passar a gravação desse estudo para frente, não, porque aqui foi a família espiritual que abriu o coração para falarmos sobre a Santa Doutrina Espírita e receber aí a ajuda dos bons espíritos. É melhor gravar, porque eu não lembro o que foi falado. Não, Então, vamos pelo menos no só meu marcar caso, a gravação, mas a gente não posta. a gente não posta. Mas vocês mandam pra gente. Tá bom. Uhum. Algum comentário? Não. Eles ficaram com dó de mim, os comentários estão vindo do outro lado, já que vocês não fazem aqui mesmo. Aí vem lá do plano espiritual. Tem comentários. Aí vem lá do plano espiritual os comentários, fala assim, vou ficar com dó dele, eu falo alguma coisa, tá? Então, Eu queria agradecer, eu queria só agradecer a todos e a oportunidade de fazer parte dessa família aí que está sendo muito especial para mim, está mudando muito minha vida. E desculpe por qualquer coisa e muito obrigado a todos. Ô, meu irmão, essa família é daqui do plano espiritual. E cada um é feliz pela presença de cada um. Compreende? Nós nos ajudamos em pensamento e em oração. E que a caridade seja o nosso guia. Grande abraço para todos. Até o próximo estudo. Até domingo. Fala tchau. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado. De nada. Thales, tem um gnomo do seu lado aí, ó. Cuidado. Eu estou orando o tempo todo. Qualquer coisa chama o Wilson, tá? Tchau. Tchau. Fui.